Se você pertence ou já pertenceu a uma denominação religiosa, você também deve ter aprendido que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas será que isso é verdade? Graças a paz. Eu sou o Denis e talvez você não saiba, mas o sistema religioso ele tem te enganado e manipulado e você não sabe disso. Por exemplo, essa passagem se encontra em João 10:10, que eu vou colocar aqui, ó. Agora, vamos ver na íntegra qual o real contexto dessa passagem. Prometa perante Deus que dirá a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. O que te fez ele? Como foi que ele te abriu os olhos? Eu já disse e não ouvistes. Para que eu quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a este homem, não sabemos nem de onde vem. Nisto, pois, está a maravilha. Que vós não saibais de onde ele é e, contudo, me abriste os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ele fazer. Tu és nascido e criado todo em pecados. Estás tentando ensinar a nós. E expulsaram-no da sinagoga. Jesus, ouvindo dizer que tinham expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele. Você acredita no Filho do Homem? Diga quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele. Você o está vendo? É aquele que está falando com você. Eu acredito, Senhor. E se ajoelhou diante de Jesus. Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram e disseram: Me diga, será que ainda somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas como dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no curral de ovelhas, mas sobe por outro lado é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas, ele caminha na frente delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas jamais seguiriam um estranho. Ao contrário, fugiriam dele, porque não reconheceriam sua voz. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, e as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir.
Jesus ele tinha acabado de curar um cego no sábado. Então os fariseus disseram que ele era pecador por não respeitar a lei de Moisés. Mas o cego disse que ele era profeta, então entraram em discórdia. Ali está bem claro que Jesus ele estava falando dos fariseus e não do diabo. Ao contrário da instituição religiosa que nos faz acreditar até hoje que essa referência é ao diabo. Mas não, isso é uma mentira e é uma manipulação. Aí eu pergunto, a Bíblia, ela é 100% confiável? Não que eu esteja falando mal da Bíblia, não é nada disso. Mas sabe por que ela não é 100% confiável? Sabe por quê? Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, né? Eles acham. Por quê? Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1.500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra. Não é? E nós sobrevivemos 1.500 anos, graças a Deus, à tradição, não é? Da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente? Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. 3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse não. Os apócrifos. Né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo. Né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas. Queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? Eu não quero entrar nos méritos aqui de Constantino, de Jerônimo, de Calvino ou de Lutero, não. O que eu quero dizer é que essas Bíblias aqui que a gente tem hoje é a maneira com que a gente tem para estudar. Mas elas, antigamente, nas Escrituras, não tinham versículo, capítulos, epígrafes ou títulos. Isso foi colocado pelos católicos com a desculpa de que ficaria mais fácil encontrar o texto. De fato, fica mais fácil encontrar o texto, mas também fica muito mais fácil manipular uma história que a Bíblia não diz e dizer que diz, enganando e manipulando muitas pessoas. O sistema religioso ele utiliza dessa técnica para enganar e manipular muitos, mas muitos não enxergam ainda que esse sistema sujo está fazendo. Portanto, quando você for ler a Bíblia, não se prenda a um versículo, e sim a todo o contexto. Leia antes, leia depois, leia toda aquela história que se passa naquele momento. Pegue dicionários também, traduzam palavras que não são de português, porque algumas palavras foram transliteradas e não traduzidas. O que significa isso? Transliteradas são palavras que eram com símbolos, por exemplo, o hebraico, aramaico, essas palavras que eram com desenhos e foram passado a fonética dessa palavra para uma língua com escrita, uma escrita como a nossa, que é o português. Então ela não foi traduzida, mas a fonética dessa palavra foi trazida para a escrita portuguesa. Então, dando um significado que a Bíblia realmente não dá. Muitas vezes de hierarquia que a Bíblia não tem. Então, muito cuidado com isso. Leiam todo o contexto, peguem dicionário, estudem em casa. Estudem.
Não deixem a Bíblia para que outros leiam e estudam e passem para vocês. E assim aceitando tudo erroneamente, aceitando aqueles versículos que não diz o que a Bíblia quer dizer. Muito cuidado. Bom, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa compartilhar com alguém, que essa pessoa possa saber da verdade também. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho, porque agora vão vir outros vídeos com mais verdades e mais manipulações que o sistema religioso ele não vai falar para você. Até o próximo vídeo.